Tá pegando aí. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu fiz essa apresentação aqui hoje, tá tudo mal feito, desculpa qualquer coisa aí, tá? Então foi mal, mas quando eu tava pensando numa apresentação aqui pro Meetup, eu tava querendo trazer alguma coisa assim prática assim de uso de coroutines com Kotlin, porque coroutines não é razoavelmente novo, mas é novo se a gente for parar para ver. E tem coisas que já são promovidas pelo Google, tem coisas que a comunidade está promovendo, tem coisas que estão maturando, tem coisas que é alfa e por aí vai. E aí eu tentei sintetizar algumas coisas que eu fui aprendendo aí ao longo dos últimos meses, né? Então a primeira coisa que eu vou dizer é que é o seguinte, eu não vou explicar nada de coroutines quase aqui. Quem não tem a menor ideia sobre Kotlin coroutines, assim, nunca ouviu falar, não sabe o que é uma suspend function, pode levantar a mão, assim, se você não sabe, aguenta aí, tem piada, tá bom? Então, gente, eu vou fazer o meu melhor esforço aqui pra galera não viajar tanto, beleza? Mas a ideia era tentar mostrar, a ideia aqui dessa apresentação é tentar mostrar num projeto prático como que a gente consegue pegar coroutines e a gente consegue arquitetar uma aplicação usando coroutines. Aí no caso aqui a apresentação vai ser, a aplicação alvo aqui vai ser uma aplicação Android. Quem aqui é desenvolvedor Android? Todo mundo. Quem não é desenvolvedor Android, mais prático? Então tá bom, vocês aguentam aí também, tá? Tem uns conceitos que são parecidos, tá bom? Porque assim, a ideia geral é tentar mostrar, tipo assim, a gente tem uma aplicação organizada em camadas, essas camadas se comunicam, como que isso pode acontecer, tá? E como que coroutines conseguem entrar resolvendo alguns problemas. Então, como eu comentei, né? A nossa ideia aqui vai ser entender como que a gente consegue, usando os conceitos de coroutines, modelar a nossa aplicação estruturada em camadas lógicas, no sentido de conseguir um bom design. Um design que resolva vários problemas, preferencialmente ao mesmo tempo. E a aplicação que eu montei aí faz uns meses aí, é uma aplicação que está publicada aqui nesse GitHub, né? Tem bastante estrela já, então vocês me ajudam a chegar a 200 aí, quem puder dá um star lá, entendeu? Que eu quero ser Trending Topics. Aí beleza. Então é basicamente, por que eu escrevi essa aplicação, né? Essa aplicação é basicamente, ela bate numa API pública que tem fatos do Chuck Norris e ela tem basicamente 3 telas, então tem uma tela que você consegue listar tipo o resultado de uma busca, tem uma tela que tem sugestões de busca, você pode tipo ter umas tags que são pré-definidas, então você consegue tipo isso aqui, essas tags aqui que são as sugestões, são nomes de categorias que a API expõe. Isso daqui é um histórico das buscas que fica persistido, e aí quando você escolhe um fato, você recarrega os fatos se tiver ou não, se não tiver ele mostra um empty state e tudo mais. E tem a query default, ele procura por code. É basicamente isso, a aplicação é isso, então é uma aplicação de 3 telas, na primeira tela carrega a lista de categorias e sugestões e deixa cacheado em memória forever. A segunda tela, se a aplicação estiver iniciando, usa o termo de busca padrão. A terceira tela, que seria aqui no search, vai tipo abrir uma tela de busca. Então isso é a aplicação, certo? Essa aplicação aqui, na época que eu trabalhava na Stone Pagamentos, antes de eu trabalhar onde eu trabalho hoje, essa aplicação aqui era a prova prática. Alguém chegou a fazer essa prova? Não? O Rodrigo começou e parou. Pois é, isso aqui era a prova prática para quem fosse trabalhar na Stone Pagamentos. Então, aí depois que eu saí, eu resolvi a minha própria prova, entendeu? Então, aí essa aqui é a solução da minha própria prova, espero que eu passe. Aí, beleza. Então essa aplicação, tá? Depois eu posso mostrar rodando no emulador rapidinho aqui. E aí o que acontece? Então basicamente, quando a gente está pegando aí, a gente está pensando numa aplicação estruturada em camadas, no caso aqui uma aplicação Android, a gente está imaginando que a gente vai ter uma sequência de abstrações, essas abstrações colaboram uma com as outras de uma maneira razoavelmente organizada. Então, tipicamente aqui uma aplicação Android, você tem, sei lá, um data source XPTO, no caso uma REST API, aí você tem alguma coisa que agrega, por exemplo, duas chamadas a uma REST API, formando alguma espécie de caso de uso, e esse caso de uso lá desemboca lá exposto para a interface através de uma abstração que fica em cima
da interface compondo aí uma estratégia de apresentação, que o default do Android hoje é usar o padrão ViewModel. Beleza? Se estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Então, basicamente é isso aqui. E aí, ó, prestem atenção nas setinhas aqui, tá? Porque isso daqui, as setinhas, elas indicam o importante. Então, isso aqui, na verdade, não está indicando o fluxo de dados. Isso aqui está indicando a relação de composição. Isso aqui está indicando a relação de colaboração, beleza? Então isso aqui é muito comum, né? A gente divide, a gente splita o código, divide o código para tentar dar um pouco de organização, para tentar dar um pouco de semântica para as abstrações, para tentar melhorar o design das abstrações, e aí tudo bem. O que acaba acontecendo né, agora não olhando necessariamente para a relação de composição, mas olhado para o formato dos dados, para o fluxo dos dados e como que os dados eles podem ser propagados através das camadas. No caso de aplicações Android, e assim, se a gente pensar em aplicações web talvez não seja tão diferente, a gente sabe que a gente lida com fontes de dados inerentemente assíncronas. Exemplo típico, REST API, mas pode ser outra coisa, pode ser WebSocket, de repente algum processo de I/O assíncrono, sei lá. Então, o que acaba acontecendo é que a gente normalmente acaba recorrendo a um formato de dados, uma espécie de objeto estilo future, né? Então, lá do Java 8 lá, que tem lá o future do Java 8, que eu já esqueci o nome, completable future, né, do Java 8. Então, no caso aqui, por exemplo, tem o observable do RxJava, e você pode ter outros formatos de future que são disponibilizados em outras linguagens, como por exemplo a Promise do JavaScript e por aí vai. E aí o que acaba acontecendo é que na hora que a gente desenha os colaboradores em camadas, a gente tem, de alguma maneira, tomar uma decisão de como que esse modelo de execução assíncrona, essa abstração de execução assíncrona, que aqui no caso é o observable do Rx, como que esses dados eles vão propagando camada em camada. Né? E aí a gente tem mais ou menos assim, eu tenho aqui meu data source vai expor um observable, aí o use case expõe um observable, aí de repente esse dado pode ser transformado, aí daqui para cá expõe um observable também. Esse poderia ser um modelo, esse aqui foi um modelo que eu já usei muito no passado, né? Então tipo assim, observable ponta a ponta. Então eu quero tipo pegar o mesmo tipo de execução assíncrona, a representação da execução assíncrona, que é no caso o observable, e eu quero propagar ele, desembocar lá no nível da interface, e no nível da interface eu vou colocar o observer, vou juntar o observer no observable, e aí lá eu vou consumir os dados, né? Como se fosse um cano que vai passando entre as abstrações e desemboca lá no nível da interface, lá no nível de controle de plataforma, no caso Activity do Android. Beleza. No caso, hoje em dia é muito comum ter esse cara, né? Ao invés de eu propagar o observable até o nível da interface, no caso do Android agora a gente tem um live data. Então é muito comum a gente vai propagando o observable, aí no ViewModel para, né? Aí vem, aí ele para lá no ViewModel, aí o ViewModel armazena lá a referência lá para o disposable, enfim. Usa uma estratégia para controlar o ciclo de vida da cadeia reativa, só que do ViewModel para a interface se propaga um Live Data. Então, que também é um formato ao estilo Observer Pattern. Tá? Uma implementação do Observer Pattern que é ciente do ciclo de vida da Activity. Ou seja, tipo, se a Activity morrer, ele se desinscreve automaticamente. Então, mais ou menos isso que é o Live Data. Legal, então esse formato é comum, né? Outro formato que está bastante comum hoje é esse aqui. Como que é o formato que tá bastante comum hoje? É o formato no qual o meu data source ele vai expor uma função suspensa, definida junto do compilador Kotlin com a biblioteca de coroutinas, né? A minha função suspensa também pode ser exposta através de uma agregação em nível de domínio da aplicação, e aí, do ViewModel para a interface do usuário, vai ser exposto um Live Data. Isso aqui é o formato approved pelo Google, certo? Quem aqui programa para Android? Isso aqui, tudo que o Google faz hoje é isso aqui. Não sei se vocês já estão entendendo o que eu estou falando. Tem um Live Data Builder a partir de uma coroutine, tem ViewModel Scope. Então, tudo que o Google faz hoje é esse formato aqui, certo? Então, basicamente, fala assim, o Room hoje já consegue proxiar, não proxiar, né? Mas ele consegue expor pela interface ao banco de dados uma função suspensa e por aí vai. Então, isso aqui, Google approves, certo? Por que meu GIF parou de rodar? Eu fiquei triste. Deixa eu ver. Põe de novo o GIF. Não curti. Põe de novo lá. Pô, era pra ficar em loop o GIF. Eu falei que tinha problema nos slides, desculpa, tá, gente? Falei, não deu pra ver tudo. Mas tá bom.
Então o que acontece? Um formato que eu gosto bastante, tá? E que foi o formato que eu explorei nesse projeto, é o formato de fluxo unidirecional, tá? Então eu vou tentar imergir nesse formato para a gente entender algumas coisas, né? Para a gente entender mais ou menos como o formato de fluxo, o que o fluxo de dados unidirecional quer dizer, a gente precisa, no caso desses padrões de apresentação, né, que a gente tem aí para aplicações visuais, né, a gente precisa fazer um quick recap. E aí o quick recap passa pelo padrão mais batido de todos, que é o Model View Presenter. Então no Model View Presenter eu tenho, por exemplo, o meu controle de interface aqui de um lado, e esse controle de interface ele conforma com um determinado protocolo, com uma determinada interface, e aí o meu presenter ele tem uma instância pela interface, e aí eu tenho uma relação, né, uma relação bidirecional, no qual aqui do meu controle de plataforma eu chamo um método do meu presenter, e o meu presenter despacha o comportamento através do protocolo. E aí esse protocolo vai ser chamado aqui. Isso é o padrão Model View Presenter, certo? Então, o detalhe do Model View Presenter é que é o seguinte, o Model View Presenter, quando ele é implementado correto, toda vez que você expõe um determinado método, né? Então, repara aqui a setinha, ó, chamada de método, tá vendo? Como se fosse a mensagem, né? Daquelas notações UML lá, né? Então, o que acontece? Toda vez que eu implemento aqui no Model View Presenter, os métodos do Presenter, eles deveriam ser assim. Eles deveriam ser um método público, uma API pública, que aceita 0 ou N parâmetros e retorna void. Não retorna nada. Por quê? Porque o retorno ele sempre vem pelo protocolo, né? É diferente do ViewModel. O ViewModel não é assim. O ViewModel, qual que é a diferença do Presenter para o ViewModel? Se vocês nunca souberam isso, então agora, né, na prova vocês acertam, tá? Então é assim, ó, a diferença do Presenter para o ViewModel é que o ViewModel não tem o conceito da view passiva. O que quer dizer que toda API pública do ViewModel, ela deveria retornar alguma coisa. E se essa coisa é uma execução assíncrona, então você retorna a representação da execução assíncrona. No caso aqui, caso Google approves, live data, certo? No caso aqui, live data. Então essa é a diferença de um presenter para o ViewModel. Diferença do presenter o Model View Presenter, você tem a view passiva, que é um protocolo, e aí a comunicação de dados é despachada pela view passiva. No ViewModel, modelo ViewModel, você não tem essa representação. Então você não tem a view passiva, e aí você idealmente deveria, para cada chamada, para cada método público que você tem no seu ViewModel, você deveria expor alguma espécie de resultado, né? Que aí o seu consumidor aqui na view vai usar, né? Então essa é a diferença. A API pública do seu ViewModel pode crescer. Quem aqui já, por exemplo, trabalhou com um ViewModel que tinha, sei lá, uns 10 métodos públicos? Alguém já viu isso? Você pega aqueles ViewModels inchados, gordos. Por quê? Porque aí você vai tirando toda a lógica daqui e vai socando toda a lógica lá. É ou não é? Quem já viu isso, levanta a mão. Aqui, ó, vocês já viram, vocês sabem do que eu estou falando. Então, isso acontece. Aí você vai pegando, você faz alguma coisa, faz alguma outra coisa, faz só mais essa coisa. Pois é. E aí essa parada vai crescendo. E como se não bastasse, a API pública do ViewModel não é necessariamente os métodos públicos que o ViewModel expõe, mas também são as propriedades públicas. Então, ou seja, cada live data que você expõe publicamente no seu ViewModel, e aí você pode ter uma modelagem que você expõe, por exemplo, um single live event para um estado de erro, um single live event para um comando de navegação, um outro live data que é para não sei o que, tudo mais. Então você pode ter uma porrada de métodos aqui, uma porrada de live datas expostos publicamente, e tudo isso aqui compõe a API pública do seu ViewModel. Então no final das contas o seu ViewModel ele fica mega bloated. Ele fica, sei lá, com vários live datas expostos por causa da complexidade da view que você está segurando, e, ao mesmo tempo, com várias APIs públicas, né, que você pode exercitar. Como que você testa um negócio desse? Ah, e claro, e para cada live data aqui, você tem um live data observer aqui, né? Então, ainda tem essa. Então, quer dizer, cara, isso aqui está simplesmente errado, entendeu? Então, você não deveria. Se seus ViewModels eles estão arquitetados desse jeito aqui, né, tipo Google Recommends, então eu vou dizer para você que isso aqui não está muito bom, assim, sabe? Tipo, poderia ser melhor um pouquinho. Então, quer dizer, a gente precisa, né, quando a gente está desenhando aplicação Android, uma aplicação visual, né, a gente precisaria entender um jeito um pouquinho mais esperto, né, de tentar facilitar um pouco essas coisas, né. Eu já corrigi centenas de provas ao longo aí dos anos, sabe? Provas assim, tipo, candidato quer
se juntar a equipe e tudo mais, né? E aí, assim, você quer ver o quanto o candidato ele tá firme no que ele está fazendo, você olha se o View Model tem testes. Você olha se o View Model tem teste de unidade. Se o View Model tiver teste de unidade e eles estiverem bons, então já é legal. Se ele não tiver teste de unidade, aí você já fica meio assim, entendeu? Porque deveria ser fácil testar um View Model, né? Um View Model é basicamente assim, é um input e um output. É isso aí. Então, dado que entrou isso aqui pelo nível dos dados, saiu isso aqui no Live Data. É isso é o teste do View Model. Então, é um acerto simples, não deveria ser mais difícil do que isso, né? Mas, de qualquer forma, você pode ter um View Model que ficou bloated, então ele tem várias saídas, né? Ele tem várias funções públicas, que são os inputs, e ele tem vários Live Datas, que são os outputs. E aí, como que você exercita, né? Você aumentou a API pública, e aí ficou difícil de testar. Nesse caso, o que você poderia fazer, né? Você poderia começar a pensar que, ao invés de você expor um Live Data como output do seu View Model, você poderia expor uma Suspend Function. Será que isso daqui funcionaria? A Suspend Function, para o pessoal que não sabe o que é uma Suspend Function é assim. Pensa numa função, certo? Que é uma função que, com uma pequena magia em nível de compilação, ela ganha um poder especial. E o poder especial é o seguinte: ela pode ser pausada, a execução dela é pausada, e depois de um determinado tempo ela vai ser resumida. Vai ser resumida. Ou seja, ela vai voltar a executar da onde ela tinha parado. Isso e por isso que chama suspend, né? Então, quer dizer, isso é o conceito de suspend function, isso é o conceito que está, digamos assim, é o esqueleto das coroutinas, né? São as suspend functions. Então, isso daqui acontece com a ajuda do compilador, porque o compilador, ele na verdade, o que ele faz? Ele transforma essa assinatura de função num callback, né? Então, vocês aí depois estudem lá as palestras de coroutines lá dos caras da JetBrains lá, certo? Então, mas é isso. Então, na verdade, o que é um suspend function? É um jeito, tipo, de você escrever um callback que não é uma forma de callback. Então, ao invés de escrever, tipo, o callback das coroutinas, que chama continuation, você escreve suspend fun alguma coisa. A gente já vai ver uma suspend function aí. Aí eu poderia ter a ideia de pegar e de, na verdade, falar... Eu posso falar palavrão aqui? Posso, né? Então, foda-se esse live data aí. Então, eu vou expor suspend. Aqui na Europa, você não pode ficar falando palavrão toda hora, entendeu? Pega mal, né? Então, beleza. Aí, você, foda-se, vou expor um suspend function. Só que aí, você pode se deparar com um problema. Porque se você expor um suspend function como output do seu View Model, e aí você vai lançar uma corotina no nível da interface para consumir essa função suspensa, como que você poderia emular que você quer empurrar múltiplos estados para a sua interface, né? E o que eu estou querendo dizer por múltiplos estados? Eu estou querendo dizer isso aqui, olha como a aplicação funciona. A aplicação começa com a tela, nessa tela aqui ela carrega a lista de categorias. Depois que carregou a lista de categorias, eu vou bater na REST API utilizando o fato default, e aí se eu tiver um resultado eu vou mostrar os fatos da lista, certo? Então o que aconteceu? Dessa tela para essa aqui, aconteceu uma coisa da maneira como essa aplicação é desenhada. Aconteceu o quê? Aconteceu que eu fui empurrando vários estados para a interface, ao estilo RX, ou ao estilo Live Data. Ou seja, essa aplicação ela começou no start, depois ela foi para e depois ela chegou no resultado. E aí, o que acaba acontecendo é que a cada estado eu estou renderizando uma nova interface. E é claro que isso daqui não poderia ter sido esse caminho, né? Poderia ter dado erro, poderia ter... Na verdade, depois que eu executei, aconteceu algum erro, caiu a internet, sei lá o que aconteceu, caiu o server, sei lá, e caiu um erro state XPTO. Podia ter acontecido. Então isso daqui está indicando para mim que só o modelo de suspending function, na hora que eu vou tentar expor o output do meu View Model como uma função suspend, não é suficiente se eu quiser seguir esse modelo. Eu preciso de alguma coisa a mais. O que eu preciso, na verdade, que é um modelo que eu defendo como, digamos assim, o que é o estado da arte para você criar uma aplicação Android hoje? O estado da arte é você fazer isso aqui. É isso aqui. É você expor um fluxo, um flow. E o que é o flow? O flow, ele nada mais é do que o Rx implementado com coroutinas. Certo? Então é basicamente o observable do RX,
implementado com coroutinas. A diferença é que agora, ao invés de expor um output, eu posso expor múltiplos outputs para view, porque o Flow emite vários, o Flow ele fica aberto, emitindo sinais para quem consome, certo? Então tudo bem, parece que tá uma pecinha, parece um quebra-cabeça isso aqui, né? Suspende aqui, tem essa API nova aqui, mas e aí, né? E aí, como que a coisa rola na prática, né? A parte que falta desse quebra-cabeça, que é um outro negócio que eu já trabalho nas minhas aplicações já há uns bons 4 anos, né? E tem essa palestra que foi da DroidCon do ano passado. A parte que falta para a gente conseguir montar o nosso quebra-cabeça é o conceito de máquina de estado, né? Máquina de estado. Então, depois, quando vocês chegarem em casa hoje, né? Ao invés de entrar no Netflix, vocês vão entrar no Google, né? E aí vocês vão procurar The Rise of State Machines, né? The Rise of State Machines. Quem estudou máquina de estado na faculdade? Pessoal. Então, esse pessoal aqui da frente não estudou a máquina de estados. Então, máquina de estados é assim. Como que é seu nome? Nicole. Nicole, você já colocou moedinha na máquina de refrigerante? Já? Então, aquilo ali é uma máquina de estados. Como que você consegue? Você vai lá, você coloca uma moedinha de 25. Aí a máquina de estados, ela move para o estado, tem o 25. Aí você coloca uma moedinha de 50. Ela vai para o estado, tem o 75. E aí você vai colocando as moedinhas, ela vai trocando de estado até chegar no, sei lá, tenho R$5, aí você pega uma coca. Alguma coisa assim. Isso é uma máquina de estados. Ou seja, para cada transição você tem nós, você tem estados e você tem determinados eventos que troca o estado da máquina. Ou seja, a máquina vai para o próximo estado, né? Então, isso aqui é o conceito que falta, né? Isso aqui é o conceito que já dava para usar lá na Rex desde sempre e é um conceito que dá para usar com coroutinas desde sempre. E aí eu vou estruturar a minha aplicação no seguinte sentido, né? Se eu estou dizendo para vocês que a parte mais crítica do design de uma aplicação, no caso uma aplicação Android e uma aplicação iOS também, tá? A mesma coisa. Se eu estou dizendo para vocês que a parte mais crítica é como eu vou estruturar o que está em cima da apresentação, então na verdade o que eu quero é simplificar a API pública ao máximo. E aqui nesse caso aqui eu vou ter 2 métodos só. Vai ser um método que eu vou abrir o fluxo de dados, que é o bind, e vai ser um método no qual eu vou mandar comandos para o ViewModel, que nesse caso aqui eu estou chamando de trata iteração. Trata iteração. Só isso, ou seja, o meu ViewModel só tem esses 2 métodos. E não vai ter nada mais do que esses 2 métodos, só esses 2. E se eu precisar passar iterações diferentes, uma iteração, por exemplo, que carrega dados, por exemplo, ele digitou tal coisa no campo de busca, eu vou mandar uma interação com aquele parâmetro. Certo? Então, isso aqui é um esquema de ViewModel. E o meu ViewModel, ele tem uma coisa lá dentro. O que ele tem? Ele tem a máquina de estados lá dentro. Ou seja, é a máquina de estados que vai dirigir o comportamento da interface. A máquina de estados, ela vai expor, isso aqui é o fluxo dos dados, né? A máquina de estados, o bind, ele vai retornar o flow dos dados, que é nada mais é do que um observable. E os dados, os estados, eles vão começar a fluir para a interface. Olha, você está no loading, renderiza o loading. Você está no done, renderiza o done. Você está no start, renderiza o start, né? E aí fica evidente que o modelo de máquina de estados, ele pode variar muito de acordo com o fluxo. Ele pode variar muito. Nesse caso aqui, as 3 telas da minha aplicação, elas conseguem se virar com esse mesmo fluxo de máquina de estados. Ou seja, essa máquina de estados aqui resolve as 3 telas. Pode ser que você tenha uma tela que é tão complexa que a sua máquina de estados precise ser diferente. Como que é a máquina de estados da minha aplicação? Basicamente assim, na hora que eu chamo bind, a primeira coisa que acontece é, eu digo que o meu estado inicial é o started. Ou seja, a máquina de estados, ela empurra para view o estado. Olha, você começou. E o começou só vai acontecer uma vez. Por quê? Porque quando vier a primeira iteração, ou melhor, quando vier qualquer iteração pela API pública do meu ViewModel, o que vai acontecer é que eu vou dizer que a minha aplicação está no estado carregando, ou processando, ou fazendo qualquer coisa, né? O que vai acontecer? Na hora que essa iteração, a gente já vai ver como que ela funciona, ela é uma casca em cima de uma suspending function, certo? Na hora que a minha função suspensa ela resumir, eu vou trocar de estado. Ou eu vou trocar a execução foi bem sucedida, ou então eu vou trocar para execução foi mal sucedida, deu ruim, certo? Pode ter dado ruim.
E aí, o que acontece? Independente de eu ter dado ruim ou ter dado bom, qualquer nova iteração vai me levar de novo para o estado de loading. E aí, se vocês olharam aqui, vocês viram aqui, por exemplo, que a interação, o que ela é? Ela é uma casca em cima de uma função suspensa. Aqui, a iteração, o que ela é? Uma casca em cima de uma função suspensa. E por que tem que ser assim? Tem que ser assim porque a minha modelagem atrás do viewModel é um monte de subfunção suspensa sendo propagada, camada a camada. Certo? Ou seja, para executar o loading, eu tenho que executar uma função suspensa. Certo? Isso aqui é a minha máquina de estados. Essa máquina de estados aqui dá conta dessa aplicação, das 3 telas que eu tenho nessa aplicação. E aí, né, como que funciona? Né? Então vamos começar a ver como que essa parada funciona. Essa parada funciona assim. A máquina de estados, né, essa coisa aqui que a gente fala, isso aqui é o que a gente chama de estado. Isso aqui é o que a gente chama de transição da máquina. Né? Então, são os dois conceitos de máquina de estados, estado e transição. Né? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser modelar a minha transição. A minha transição, ela vai ser uma transição que eu posso ter 2 variantes dela. Eu posso ter a transição parametrizada e a não parametrizada. Por quê? Porque tem suspend function que eu tenho que passar parâmetro e tem suspend function que eu não tenho que passar parâmetro. Certo? Mas o mais importante é você olhar isso aqui. O que é a minha transição? Ela só é uma casca. Uma casca para uma função suspensa que está gerando um valor. Ou aceitando 0 parâmetros, ou aceitando alguma coisa que é uma interface que vai decorar parâmetros. Certo? Se eu tivesse em linguagem dinâmica, eu não precisaria dessa interface aqui, mas como a gente está em linguagem estática, estaticamente tipada, então eu preciso tipar esses parâmetros, porque senão eu teria que declarar um monte de parametrais de aqui, parametrais de 1 que aceita um parâmetro, parametrais de 2 que aceita 2 parâmetros, parametrais de 3 que aceita 3 parâmetros e por aí vai. Como eu sou preguiçoso, então dei uma interface, foda-se. É isso aí. Então, o que acontece? É isso aí. Então, o que é a minha transição? A minha transição é uma casca em cima da função suspensa. Certo? Legal. A próxima etapa da modelagem é eu entender como é a minha máquina de estados. Ou seja, o que vai rodar a função suspensa. Né? A minha máquina de estados, esses 2 caras aqui, a gente vai ver eles mais adiante. Mas a minha máquina de estados ela precisa de 2 colaboradores. Ela precisa de um cara que eu estou chamando aqui de Task Executor. E ela precisa de um cara que eu estou chamando de Container de estado. Certo? A gente já vai entender já como esses 2 caras funcionam. O grande lance que eu consigo ver é o seguinte, na hora que eu olho aqui a minha máquina de estados, eu consigo ver que ela tem aqui um método público chamado states, e esses states nada mais é do que, eles são basicamente o output de eu pegar o meu container e pedir os status para o container. Na hora que eu vou querer executar uma transição, ou seja, aqui tem aqui a representação de uma transição, state transition, essa state transition vai ser passada pelo método consume, o que vai acontecer, né? Essa execução, ela vai ser proxiada para esse cara que é o executor. Então, o que é esse executor? Esse executor nada mais é onde eu vou especificar o dispatcher, no qual eu quero rodar a minha corotina. Ou eu faço a minha corotina rodar a minha suspend function rodar de forma concorrente ou de forma síncrona. Né? Eu tenho esses 2 modelos. A gente já vai ver. Tá? E além disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decorar a minha função, a minha execução com os estados. Porque, gente, pense o seguinte, como que você consegue, por exemplo, chamar uma função e emitir 2 valores? Se você parar para ver, como que você chama uma função e você emite 2 valores? A função ela só retorna um valor. Como que você chama, por exemplo, uma função do meu viewModel me dá esse dado? Me dá esse dado. Como que você volta a loading, done e started? Como que você volta? A função ela só volta a um valor. Se você quer, a partir de uma chamada de função, emitir vários valores, você é forçado a, dentro do nível da máquina de estados, dar uma maquiada e aí decorar a execução dessa função com outros estados. Nesse caso aqui, como que isso daqui funciona, né? Avançando aqui. Olha só como que funciona. Funciona assim. O meu primeiro estado, eu chamo um método interno aqui que eu chamo de execution started. Depois vocês entram lá no GitHub e você vê o que ele funciona. Como que funciona. Mas o execution started, basicamente, ele vai computar o loading. Se o loading é de um estado que eu estou zerado, ou se o loading é de um estado que eu já tinha executado antes. Basicamente isso, porque eu tenho 2 tipos de loading. Beleza. Eu computo primeiro
aonde que eu estou executando. E aí eu movo para o meu primeiro estado. O que é mover para o meu primeiro estado? É setar no estado do container de estado, falar, olha, você está no loading agora. Esse move to é isso, ó, você o estado agora é o loading, certo? Aí depois eu computo o próximo estado. Computar o próximo estado, para isso eu vou usar a transição que está vindo como parâmetro. Ou seja, agora eu estou na aresta da máquina. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que rodar a função suspensa. Rodar a função suspensa significa invocar a função suspensa. Se ela for não parametrizada, eu invoco ela sem parâmetros. Se ela for parametrizada, eu invoco ela passando os parâmetros. Certo? Isso daqui vai me gerar um valor. Se eu cair num erro, na hora que a minha função suspensa for executada, eu posso decorar isso daqui com try catch, e aí eu posso sinalizar com precisão se eu estou no estado de sucesso ou no estado de erro. Então, isso daqui é o coração da máquina de estados. É o que vai pegar a transição suspensa, né? E aí primeiro vai emitir uma coisa antes, e depois vai rodar a função suspensa fazendo o try catch, e vai determinar se eu estou no estado de erro ou de sucesso para aquela execução. Certo? Legal. Então, isso aqui é o que eu acabei de explicar. Certo? Então, como que seria o fluxo de dados completo para a gente parar com enfim, esse mind porn que a gente está fazendo aqui, certo? Que é o que está mind porn, os caras estão viajando. Agora vamos ver como que isso aqui é fácil. Olha só. REST API. REST API. Vamos lá usar o retrofit para proxiar essa REST API. Hoje em dia, o retrofit, ele proxeia uma REST API no formato função suspensa. Certo? Ou seja, ao invés de eu proxiar um call, ao invés de eu proxiar um observable, um single, um completable, eu posso proxiar um suspend function. Certo? E aí eu defino que, olha, na hora que eu bater aqui no jokes categories, eu pego aqui a minha representação raw de categories. Quando eu bater no joke search, eu pego aqui a minha representação raw search. Beleza? Isso aqui é o retrofit. Legal. Agora eu vou pegar esse retrofit, ó, não é só pegar o retrofit e chamar ele direto. Eu vou fazer um determinado tratamento de erros em cima do que não só um tratamento de erros, mas eu preciso fazer um tratamento em cima do que o retrofit está retornando. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Isso aqui está implementando um protocolo, está recebendo a REST API como parâmetro, está implementando esses dois métodos, certo? Available Categories e Fetch Facts. E o que isso aqui está fazendo? Isso aqui está executando a REST API e fazendo uma transformação. Ou seja, está entrando o raw, está fazendo um determinado tratamento, tipo, parseia URL, faz não sei o que, blá, 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 trata umas strings, etc, etc, e aumenta a semântica do modelo de dados, passando para frente um modelo mais limpo e mais tratado. Certo? E aí, beleza, depois vocês entram lá, vocês veem isso aqui nada mais é do que uma função, uma função. Eu tô bugado porque eu tô pensando nos meus termos todo em inglês e eu ainda não virei o chip da língua direito, entendeu? Uma extension function, isso aí, é uma extension function que eu coloquei aqui em cima do resultado de busca. Mas basicamente isso daqui é a chamada da API, né? Isso aqui é a chamada da API que o retrofit está proxiando. Isso daqui é uma extension function que está tratando os dados. E esse Managed Execution é um tratamento de erros. Depois vocês podem olhar lá. Basicamente é um tratamento de erros. Então, quer dizer, esse Managed Execution, ele diferencia se o erro que está vindo é um erro de I/O, se é um erro de networking, ou se é um erro, por exemplo, eu tomei um 500 da API. Então, basicamente é isso. Ele diferencia o tipo de erro. Depois vocês olham lá, vocês veem como que funciona. Então, isso daqui foi. Agora, quem vai usar? Quem vai usar esse cara é o meu caso de uso. Por exemplo, Fetch Facts. Então, o que o meu Fetch Facts faz? Ele vai receber como parâmetro o termo e aí ele vai ter uma lógica. Então, olha só como isso aqui é... Olha só como isso aqui é elegante, tá? Não foi porque eu fiz não, mas olha como isso aqui é elegante. Olha só, quando o termo tá vazio, eu vou lançar uma exceção. Eu falei, caramba, você não pode pensar no termo vazio, que eu não tenho como buscar um termo vazio na API. Não vai voltar nada. Certo? Legal. Se o termo não é vazio, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar os fatos. Se a lista de fatos está vazia, então eu vou jogar, olha, não tem resultado. Se não, eu retorno os fatos. Certo? E por que eu tenho segurança de ficar mandando esses throws aqui? Por que eu posso mandar esses throws com segurança? Vocês já sabem por quê. Porque a máquina de estados vai fazer o try catch lá dentro.
Na hora que ela rodar esse método aqui, na hora que eu rodar esse search, a máquina de estados vai fazer o try catch. E aí ele vai cair no estado de erro com essa exception. Certo? E eu vou conseguir tratar de forma granular o que essa exception representa para a interface, o que aquela exception representa para a interface. Certo? Legal. Como que é o meu viewModel? O meu viewModel recebe lá uma máquina de estados, recebe aqui o FetchFacts e recebe esse cara aqui que diz qual que é o meu termo de busca atual. Beleza. Ele tem aqui o bind. O que o bind faz? O bind ele abre o fluxo de dados para a interface. Ou seja, ele simplesmente expõe os estados da máquina de estados. Fala, olha, seus estados são esse daí. Lá na interface, a interface vai definir o consumer do flow, que a gente já vai ver como que é. Na hora, ele só tem dois métodos públicos. É o bind e é o handle da interaction. Certo? Agora vamos dar uma olhada nesse handle. O que esse handle está fazendo? Ele está chamando esse método aqui que chama interpreta iteração. O interpreta iteração, o que ele faz? Ele pega uma interação do usuário e ele converte numa transição da máquina. Ou seja, ele vai entrar, por exemplo, olha, o usuário abriu uma tela, ou ele, por exemplo, pediu, usou o pull to refresh, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter numa transição da máquina. O que é a transição da máquina? Nada mais é do que uma casca para uma função suspensa. Essa transição vai vir aqui, ó, transition. E o que eu faço para o transition? Ofereço para a máquina de estados, para ela computar o próximo estado. Certo? Aí, na hora que eu olho aqui, beleza, então o que é o meu state transition? Meu state transition nada mais é do que uma casca. E o que é esse show facts? Nada mais é do que uma função suspensa. E é uma função suspensa que, na verdade, vai chamar funções suspensas a partir dos casos de uso do domínio. Porque se vocês lembram do diagrama, como que era o diagrama? Vai vindo função suspensa lá da infraestrutura de dados. Aí ela tem que parar no viewModel de algum jeito. Porque do viewModel não vai sair uma função suspensa, vai sair um flow. Né? Então, isso daqui faz o link entre a função suspensa e o flow. Ou seja, o que está fazendo o link? Que ao invés de passar a função suspensa como output, na verdade eu estou passando o flow, que é o que está sendo exposto aqui pelo bind. Né? Então, machine states é um flow de view state, que não tem o tipo aí, mas é isso. Então é isso. Aí você olha assim, você pode passar quantos casos de uso você quiser para o seu viewModel. A API pública do seu viewModel é a mínima possível, porque só tem dois métodos, não tem como ser mais simples do que isso, do que dois métodos, e fica perfeitamente fácil testar como o seu viewModel deveria se comportar. A gente vai ver os testes já, tá? Então é basicamente isso. Eu tenho que converter uma interação numa transição, e a minha transição nada mais é do que uma casca para uma função suspensa. O que é a minha função suspensa dentro do viewModel? É uma combinação de funções suspensas que estão vindo dos casos de uso. Seja um, seja dois, seja quantos eu estiver usando. Aqui no caso eu estou usando 2. Porque eu tenho um caso de uso que me dá o termo de busca atual, e eu tenho outro caso de uso que fala assim, com esse termo de busca, busca os fatos. Certo? É isso. E como que fica na Activity? Na Activity fica assim. Na hora de eu pegar e eu começar a ouvir os eventos, eu vou precisar de um determinado escopo, que no caso agora a gente já tem o Lifecycle Scope na Activity. Eu vou chamar o Launch para lançar a corrotina. E aí aqui dentro do Launch, eu posso pegar e eu posso, para esse flow, que é exposto pelo viewModel.bind, eu posso coletar ele. O que coletar o flow significa? Significa renderizar aquele estado na interface. E o que é o render state? O render state nada mais é um when. Ou seja, quando state é o failed, eu handle o error. Quando é success, mostra os fatos. Quando carregando do vazio, começa a execução. Quando carregando do anterior, mostra os fatos que eu já tinha. E quando é o primeiro launch, eu basicamente chamo a chamada na API. Ou seja, já viu quando você coloca, por exemplo, como que seria a modelagem, né? A modelagem seria assim, olha, eu vou colocar aqui o meu load facts no onCreate. Não é assim? Aí você está chamando o setup aqui. O que o setup faz? O seu setup, terminou aqui, tá vendo? O seu setup, ele só abriu o fluxo de dados. Quem é que dirige, olha só, quem é que dirige o momento no qual o load facts vai ser chamado? Quem dirige o momento é a própria máquina de estados. É quando o estado falando, olha, você iniciou, que eu determino o que eu deveria fazer quando eu inicio. Sensacional, certo? E o que é load facts?
nada mais é do que passar uma interação para o ViewModel. Esse Opened Screen é uma interação. Ou seja, eu defino lá uma fila de class com as iterações que eu suporto. Então, Opened Screen, atualizar conteúdo, fazer não sei o que, novo termo de busca, blá, 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 blá. Certo? Essas são as iterações que o usuário tem com a minha aplicação, com os meus fluxos. E meu ViewModel dá conta desses caras, beleza? Aí você fala, beleza, tal, né, mas então, né, mas aí você pegou, o Google deu Live Data pra gente aí e tal, que é pra eu não pegar e ficar aí, né, me fudendo com Lifecycle, etc, porque aí a Activity é destruída no plano de fundo, e aí eu não preciso ficar pensando, esse tipo de coisa. Pois é, acontece que com esse esquema aqui você também não precisa mais pensar. Basicamente, a concorrência estruturada das coroutinas vai resolver para você os problemas de lifecycle do Android exatamente da mesma maneira que o Live Data resolve. E por que isso é possível? Isso é possível por causa do design da máquina de estados. A máquina de estados, vocês lembram, ela tem esses dois caras. Ela tem o state container e ela tem o executor, né? O que o state container faz? Ele guarda dentro dele qual é o estado atual. Só que ele faz mais do que isso. Ele propaga o estado utilizando um channel, que é um dos conceitos de coroutine. O que é um channel? Um channel é uma abstração das coroutinas que me permite comunicar duas coroutinas. O Task Executor nada mais é do que um modelo para execução. O Task Executor ele é mais fácil de entender. Basicamente, ele é uma interface e eu tenho dois modelos para ele. Eu tenho o concorrente e eu tenho o síncrono. Por que eu tenho o síncrono? Para os testes. Então, quando eu vou, por exemplo, testar coisas, eu uso o síncrono. Na hora de construir a máquina de estados, eu passo o Task Executor síncrono, porque aí os estados eles não têm concorrência entre eles na geração de estados. Ele roda um depois do outro e o teste fica síncrono. Simples assim. Certo? Beleza. Quando o teste não é síncrono, quando no caso não é teste, né, eu preciso ter concorrência. Se você olhar aqui o concorrente, não sei se está dando para ver, olha só o concorrente que ele tem. Ó. Ele recebe como parâmetro um scope e um dispatcher. Ou seja, ele tem um scope onde a função suspensa vai rodar e ele tem um dispatcher onde vai especificar a thread onde aquela função suspensa vai rodar. E a execução nada mais é do que, olha, pega o escopo, lança com esse dispatcher e invoca o bloco, que representa a função suspensa. Só isso. Isso é o Task Executor. Eu tenho dois modelos, o concorrente e o síncrono. O síncrono para os testes. Ah, legal. Então, olha só o que acaba acontecendo com esse modelo, né? A gente acaba tendo duas coroutinas. A gente tem uma corotina onde a máquina de status está rodando, e ela tem um escopo, e a gente tem a corotina onde os status estão sendo consumidos. E esses dois escopos são diferentes. Por quê? Porque eu posso pegar a minha execução e eu posso fazer ela rodar no escopo do ViewModel do Android, não do ViewModel qualquer, do ViewModel do Android. E eu posso fazer aqui o meu consumo acontecer no nível da Activity. O que vai acontecer se na hora que eu estiver executando aqui a minha função suspensa nesse escopo, aquele escopo morrer? Resposta, a mensagem não vai ser entregue. A mensagem não vai ser entregue. E por que isso acontece? Por que a mensagem não vai ser entregue? Dá uma olhada como que funciona, né? Agora vamos definir o que é o state container. O que é o container de estado? O meu container de estado ele tem que implementar esses 4 métodos. Ele tem que definir qual que é o escopo no qual eu vou emitir. Ele tem que definir como que eu vou expor o fluxo. Ele tem que me dar o estado atual. E ele tem que expor um método capaz de guardar o estado, que é o store. São esses 4 caras. O importante desses caras aqui são esses dois. Ou seja, no caso, quando eu estiver usando o ViewModel, o que é esse ViewModel aqui? Esse ViewModel aqui é o ViewModel do Architecture Components. Quanto tempo eu tenho ainda? 10, tá bom. Esse ViewModel aqui é o ViewModel do Architecture Components. Só isso. O ViewModel do Architecture Components hoje, no Alpha, ele tem um escopo definido lá dentro, das coroutinas. Certo? O escopo de execução. Ou seja, quem é o escopo de emissão? É o escopo do ViewModel. Não preciso fazer nada. Só de estender ViewModel ele ganhou o escopo. Certo? E como que eu gero o fluxo? Para gerar o fluxo, eu pego o meu Conflated Broadcast Channel e eu chamo o Extension Function as Flow. Isso daqui vai me fazer que o fluxo a frio
flua pelo canal que é a quente. Certo? Então tem aquele post lá do Roman Elizarov, depois vocês vão lá, depois de assistir o vídeo das máquinas status, vocês vão digitar no Medium, vão procurar lá, né? Hot flows ou cold channels, cold flows over hot channels. Certo? Como que você consegue ter um fluxo a frio, ou seja, precisa ter alguém inscrito para ele disparar sobre um canal que é quente, ou seja, ele vai disparar independente de ter um inscrito ou não. Essa implementação, isso a implementação do Flow garante. E por a implementação do Flow garantir isso, é que eu sei que eu vou ter a corrotina rodando na máquina de estados, no escopo do view model do Android, a activity vai ser destruída, o meu estado vai ser computado o próximo estado, só que a activity só vai consumir depois que ela for recriada. Entendeu? Porque o fluxo é a frio, mas o canal é a quente. Apesar do canal a quente, o fluxo é a frio. Ou seja, só quando tiver um subscription, o estado vai ser propagado. Né? Isso daqui resolveu o problema. Só que é como que eu pego, por exemplo, e como que eu coloco o Factory Method gerando a implementação dessa instância, né, a partir do View Models Providers do Android. Certo? Essa boilerplate infinito. O que acaba acontecendo com isso aqui? Eu postei isso aí na internet outros dias. Acaba acontecendo isso aqui. Nenhum View Model dessa implementação herda de View Model do Android. Nenhum. E por quê? Porque não precisa herdar. O seu View Model do Android, tudo que ele tem que fazer é prover um escopo de execução. Só isso. É só para isso que ele serve. Ele tem que prover um escopo, ou seja, um objeto que consiga viver mais do que várias activities vivam. É isso que o View Model é. Ele é um objeto que vive mais do que várias activities do Android vivem. Certo? Beleza. Ou seja, no contexto desse objeto, nesse escopo, eu executo a minha função suspensa. Na hora que a próxima activity, de acordo com os ciclos de vida e com as interações do usuário com o device, blá blá blá, morte no background, a porra toda, beleza. Na hora que a próxima activity voltar, eu vou ter um novo estado computado, que foi computado em background. E o mais legal, como é que ficam os testes, né, para esse tipo de coisa? Olha aqui um teste do caso de uso, né? Olha que difícil esse teste, né? Então a gente olha, por exemplo, isso aqui é o teste do caso de uso. Então aqui eu estou mocando os caras, né? Estou mocando aqui as interfaces que colaboram com esse caso de uso, né? Antes do teste eu instancio o objeto sob teste. E aqui para testar, tudo que eu preciso fazer é configurar aqui esses mocks que estão sendo configurados nesses private methods e fazer um assert simples. Para isso aqui acontecer, eu só preciso usar o run blocking, mais nada. Porque lembra, esses caras aqui, ó, esse cara aqui é uma função suspensa. Se ele é uma função suspensa, eu tenho que ter uma forma especial de executar ela. Não é de qualquer jeito que eu executo. Então, uma forma especial é você usar o run blocking. A outra é você lançar uma corrotina. Certo? Então, o run blocking lança uma corrotina no próprio escopo e uma corrotina que tem uma lógica de review especial. Certo? Como que eu testo a minha infraestrutura de dados? A minha infraestrutura de dados é simples. Eu vou lá, pego lá uma instância da minha API, crio uma instância da minha infraestrutura de dados, defino qual que é o meu cenário, olha, voltou 200 e carregou esse JSON, e é basicamente assim, olha, eu estou esperando essa lista de categorias, né? Eu vou chamar aqui o carregamento das categorias e vou medir que, olha, o que voltou aqui, o que voltou depois do parsing, tratamento de erros, a porra toda, é equivalente ao que eu estou esperando. Simples assim. E o que é esse cara aqui, esse Simple Search, né? Que é o que foi chamado aí, né? Um dos caras que foi chamado. É o run blocking. O run blocking. Ou seja, tudo que você precisa fazer é chamar o run blocking, mais nada. Tipo assim, decorar a função suspensa com run blocking vai ficar síncrono, acabou. Simples assim. Tipo, não tem mistério, né? Como que é um teste de um view model? Teste do view model, para fazer o teste do view model, para construir o view model primeiro, né? Eu preciso da máquina de estados. Para construir a máquina de estados, olha só quem vai ser o meu task executor. O meu task executor é o síncronos, né? Ou seja, ele não vai gerar estados de forma concorrente, vai ser síncrono, né? E aí eu defino um state container que eu chamei de unbounded. O que é o state container unbounded? O state container que eu mostrei antes para você, ele era o state container que ele herdava do view model do Android. Esse cara aqui não herda do view model do Android. Ele herda, basicamente, ele não está vinculado a nada. Ele só aceita o escopo como parâmetro e é isso.
certo? Você lembra que no View Model do Android, o escopo já é uma property do View Model. Aqui eu passo o View Model como parâmetro. É só isso. Ou o View Model não, o escopo, né? Pego uma instância do View Model e rodo o teste. O que é rodar o teste? Para rodar o teste eu criei uma DSLzinha. Ou seja, primeiro eu digo que eu vou abrir o fluxo de dados. Depois eu vou dizer que, olha, eu estou configurando aqui que quando o caso de uso for chamado, eu vou lançar um erro, certo? Vou dizer que o usuário executou essa interação. E aí a minha DSL vai falar, olha, agora você tem um ponto aqui no qual você consegue medir as emissões. Ou seja, eu vou criar aqui, olha, eu estou esperando esses estados para view, ou seja, começou com o first launch, que é o equivalente do started, né, que eu só troquei o nome aqui no slide, né? Ele mostrou o loading carregando a partir de 0 conteúdo e foi para o estado de failed. O que são essas coisas aqui? São os estados da view. Começou, olha, foi do first launch, loading, error. E aí eu vou medir, olha, as emissões que vieram pelo fluxo são equivalentes ao estado, aos estados emitidos. Isso aqui é um teste de um View Model. Eu não sei se vocês entenderam. Como que é o teste do View Model? O teste do View Model é assim, dado esses inputs, eu meço esse output. Teste simplesmente dirigido pelo comportamento. Não tem verify aqui, nesse teste. Não tem Mockito verify. É teste dirigido pelo comportamento. Dado esses inputs, sai esse output. Beleza? Isso aqui é a DSL que eu criei aqui para executar esse flow testing. Por que eu tive que criar essa DSL? Porque no caso, o fluxo ele fica aberto, né? Diferente do RX, não tem o complete no flow. Não tem. Então eu tive que registrar aqui, eu usei uma DSLzinha esperta que me diz na hora que o determinado job terminou de rodar. E na hora que o determinado job terminou de rodar, eu pego aqui o meu state, o meu bloco de verificação, né, minha função de verificação, e chamo ela com as emissões. Por que eu criei essa DSL? Porque sem ela, na hora que eu escrevi o teste, o when ficou depois do then. Não sei se vocês estão acompanhando o que eu estou falando. Porque se eu chamasse esse invoke completion aqui, ó, na hora que eu fiz o bind do flow, estruturalmente falando, ele ia ficar alinhado e aí o then ia ficar antes do when. Aí eu falei, não quero isso aqui, ficou feio. Aí eu criei uma DSL para desentortar, entendeu? Foi isso que eu fiz. Aí eu peguei, meti uma DSL aqui e desentortei. Vou publicar esse negócio aí no meu blog, sei lá. Entendeu? Então tem uma DSLzinha aqui que é o flow test, né? Show de bola. E esse aqui é o segredo, né? Então basicamente o que acontece? Toda a minha interação com o View Model, ela expõe o job. E aí, quando eu quero pegar e eu quero fazer o meu job terminar, eu simplesmente chamo join do job. Aí o job termina, entendeu? Naquela thread. Simples assim. Sei que isso aqui é um mindful fudido, entendeu? Tipo, sei que derreteu o cérebro da galera. Mas dá uma olhada lá no Norris depois e vê se vocês gostam. Porque assim, esse cara soltou mais magro. E dá uma olhada no projeto depois, porque assim, apesar da abstração de máquina de estados ela ser um pouquinho tricky, um pouquinho fancy, no final das contas, você olha o View Model, ele fica tão simples, mas tão simples de ler, tão simples de testar, que vale a pena você pegar essa complexidade e você deixar essa complexidade ali, escondidinha, sabe? E a coisa que é mais importante, a máquina de estados ela é fácil de testar. É tudo runblocking. Você tipo, olha, dado que aconteceu essa transição, então eu deveria estar nesse estado. Dado que aconteceu essa transição, eu deveria estar nesse estado. E você vai precisar de uma máquina de estados mais complexa, você modela uma máquina de estados mais complexa. Certo? Nesse caso aqui, a que eu modelei deu conta desses 3 fluxos. Pode ser que você tenha uma máquina de estados que seja muito mais complexa do que essa. Entendeu? Que tem vários steps intermediários, sei lá, entendeu? É por aí. Beleza? Então é isso, gente. Eu não sei se deu para entender essa palestra, fiz de última hora aí, tá bom? Não sei se vocês têm dúvida, também não sei se a gente tem tempo. Agradeço aí a disponibilidade, desculpa aí qualquer coisa, tá bom? Se foi mal, obrigado, viu? Valeu. Valeu. Alguém tem alguma dúvida? Não, alguém quer perguntar alguma coisa ou não? Ninguém quer perguntar. Alguém entendeu alguma coisa ou não? Não deu para entender nada? Saiu lá na Costa
Eu vi. Não entendi muita coisa, mas agora ficou bem mais claro. Principalmente a máquina de estado, porque muita abstração, né? Mas muito foda. Não, o conceito da máquina de estados é simples, né? É estado e transição. A única diferença é que a minha transição, ela tem que ser um wrap da função suspensa. Entendeu? E assim, ó, eu digo com sinceridade, pra mim, não foi porque eu bolei esse projeto nem nada. Tipo assim, na minha opinião, esse é the way to go, agora que a gente tem com rotinas, flows, entendeu? Tipo, pra mim é isso, meu. Pra mim é tipo assim, ó, você pega por que você vai expor um live data pra sua interface, sendo que você já pode expor o flow até concorrência estruturada? Então por quê, sabe? Tipo, é uma perda de tempo, sabe? Tipo, joga fora essa merda, entendeu? Essa concorrência entre o Coroutines e o RX, porque tem muita gente que fala, que vem me perguntar, mas o RX, o Coroutines não tem code. Não tem o quê? O que você falou ali, On complete? Não, é o OneComplete, mas é o Hot Channel. Não, agora você tem o flow, né? Agora tem um flow, mas tipo assim, antes não tinha, tem gente que ainda não se atualizou e aí fica... Ah, mas aí é problema deles, né? Aí Você vai falar que você vai fazer, quando você eles vão falar, meu, lê aí, entendeu? Você já Tá ficando pra trás, né, cara? Você aí, mas a eu já tenho flow, entendeu? Então o flow deve ser tipo, deve entrar no banco agora, e aí basicamente o que pode acontecer é tipo um interrotinho, alguma coisinha assim, os caras estão se exercitando, tem de operadores. Só que se você prestou atenção na apresentação, eu não uso nenhuma API de operador de flow aqui. Não, nenhuma, porque você não precisa. A única coisa que você precisa é porque eu poderia, a minha primeira versão eu tava expondo o canal como output do meu view model. Eu tava expondo o canal. Só que aí o problema é que o canal a quente eu perdi a emissão. Então quando eu fazia os testes de estresse e eu, por exemplo, matava a activity com a execução da REST API rodando, eu perdi a emissão. Por quê? Porque o canal ele é a quente, ele emite mesmo que não tenha ninguém ouvindo. Só que se você expor o canal como fluxo, o fluxo ele é a frio. Ou seja, ele vai executar e só vai propagar o estado quando tiver alguém subscrito no flow. Entendeu? Então, tipo assim, os caras do JetBrains resolveram tudo que o Google não resolveu. Tipo, tem o cara do Google aqui ou não? Bom, enfim, os caras da JetBrains foram lá e resolveram tudo. Criaram Kotlin, criaram coroutinas, entendeu? Os caras fizeram em 3 anos, os caras fizeram o que o Google não fez em 10, né, cara? Então, tipo... Fizeram IDE, os caras fizeram IDE, fizeram a linguagem, fizeram coroutinas, porra. Então, tipo assim, o que acontece, gente? Dá uma olhada nessas coisas aí, entendeu? Porque assim, eu garanto pra vocês, o nível de simplificação que esse negócio aqui traz é um negócio assim absurdo. Porque você consegue, por exemplo, com um modelo de máquina de estados, você já quer esse modelinho aqui, tipo loading, error done e volta, você já endereça, eu vou dizer que 95% dos fluxos da sua aplicação, só com essa máquina de estados. Se você precisar de uma mais complexa, aí você modela uma mais complexa, para um fluxo específico, entendeu? Mas essa daí já dá conta de um monte já. Então, assim, sei lá, eu recomendo vocês darem uma olhada aí e tudo mais, entendeu? É isso, viu, gente? Obrigado aí, desculpa qualquer coisa, tá bom? Obrigadão. Até mais, valeu. Tchau, tchau.